Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto um pouco estranho, né? Que foge um pouco do que a gente está acostumado, quando principalmente a gente está numa realidade de ensino médio. Que esse assunto é o que é arranco. Bom, a gente está acostumado, antes de eu responder essa pergunta, o que a gente já está acostumado é com o move, né? É o movimento mais difícil que a gente aprende no ensino médio. E o que ele significa? É movimento uniformemente variado. Ou seja, esse uniformemente variado ele está relacionado com a uniformidade com que se varia a velocidade. E o que significa a uniformidade de se variar a velocidade? É você manter uma aceleração que é uma constante. Essa é a característica do move. E a partir dessa característica aqui, né, a partir das propriedades de integral que a gente aprendeu no último vídeo, você consegue determinar o que vai ser a velocidade em função do tempo e a posição em função do tempo. Mas isso é o que a gente já aprende na escola, só que sem integral. E aqui, né, o que eu coloquei aqui essa pergunta aqui, né, o que seria um movimento uniformemente arrancado, né? Eu nem sei se essa palavra arrancado nesse sentido existe, mas o que eu quero dizer, né, por um movimento uniformemente arrancado, é o seguinte: a definição de arranco, né, que geralmente o pessoal dá, é a seguinte. Aqui no caso eu vou chamar o meu arranco de gama, seja uma quantidade gama. E ela pode ser uma função de t, né? Pode ser uma função de t, mas no caso uniformemente arrancado vocês vão ver que ela vai ser uma constante. Então, o arranco é essa função gama de t, né? E essa gama de t ela vai ser o quê? Ela vai ser a derivada, né? Que a gente já aprendeu no vídeo de derivada, né? Como a gente mexe com as grandezas da cinemática, né? Como a gente relaciona elas por derivadas integrais. Então, esse arranco ele vai ser a derivada da função aceleração. Tranquilo? E aqui no caso a gente vê, né, se a gente tivesse já aqui no move, o que a gente teria? Que o arranco é zero. Arranco como função do tempo, ele é zero, porque a aceleração é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Então a gente sabe, né, que a gente consegue do movimento uniformemente arrancado chegar no movimento uniformemente variado, colocando que quando o gama, aqui nesse gama de t, o arranco é zero. Enfim, o que seria então um movimento uniformemente arrancado? É considerar que o gama de t ele vai ser uma constante. Essa constante eu vou chamar de gama. Tranquilo? Ela vai ser um gama constante. E em que situação a gente teria um movimento uniformemente arrancado? Né? Se a gente está na segunda lei de Newton, né, a gente vê que a força resultante ela é a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Das propriedades que a gente viu de integral, né, que botando um parênteses rapidinho, a gente partindo aqui, né, considerando que aqui a gente tem uma constante gama que vai ser igual à derivada da aceleração com o tempo, né, a gente viu em alguns exemplos da última aula que a gente vai ter que essa expressãozinha aqui, né, quando a gente faz a integral de ambos os lados, a gente chega aqui, gama t vai ser igual ao quê? Vai ser igual a de t menos a de zero. E aqui no caso, né, quando a gente coloca da seguinte maneira, né, isolando o a de t, a gente chega que o a de t ele tem que ser um quê? Um a zero mais um gama t. Tranquilo? Essa daqui seria o formato da aceleração, não é mesmo? Então, aqui, o tipo de força resultante que a gente tem que encontrar para a gente ter uma situação desse tipo, né? Que aqui no caso, essa parte aqui, a aceleração tem que depender do tempo. E aqui também a força resultante, ela tem que ser então uma função do tempo. Então essa força, né, que provoca esse movimento uniformemente arrancado, né, que eu já vou colocar como se ela fosse a única força do problema, né? Ela teria que ser alguma coisa do tipo mais ou menos assim, né? Ela tem que ser, eu vou chamar aqui então, sei lá, uma força do tipo que vai ser um AT
mais b, né? Uma função linear, né? Aqui desse tipo. Se a gente tem uma força desse tipo, a gente consegue encontrar um movimento que vai ser uniformemente arrancado, né? Ou seja, uma força crescente, pode ser decrescente também, né? Com arranco negativo, né? É possível, mas é uma força assim que ela tem esse comportamento linear, ou seja, ela é uma reta, né? Em função do tempo, ela é uma reta. Beleza, então, vamos achar qual que vai ser, dado que a gente tem esse gama, né? Esse arranco gama, qual que vai ser a minha posição em relação ao tempo, né? Como seria tipo, as equações do move, né? Move entre aspas, né? Mas para esse movimento uniformemente arrancado. Vamos lá, né? O que a gente já descobriu, né? É que no caso que a gente escreveu já antes, que a aceleração como função do tempo, ela vai ser o quê? Uma aceleração inicial mais gama vezes o tempo, né? Beleza. A próxima coisa que a gente tem que fazer, que a gente sabe de informação, é que a velocidade, né, v de t, ela vai ser, no caso, né, a derivada, né, dessa dv dt, ela vai ser o quê? A aceleração com função tempo, em função do tempo. Então, para encontrar essa velocidade, a gente tem que integrar ambos os lados, né? E fica alguma coisa mais ou menos desse tipo. Aqui a gente vai ter integral de 0 a t de dv, aqui no caso de t', dt', aqui no caso a derivada, né? Lembrando que esse símbolo aqui é de uma função, não é de uma divisão. Então, aqui no caso, o importante para usar o teorema fundamental do cálculo é essa variável aqui bater com essa daqui, sabendo que aqui a gente tem uma derivada, tranquilo? Só que de lembrete já do que a gente aprendeu do teorema fundamental do cálculo. E isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual à integral da função a de t, né? Então, aqui do 0 a t, né? E essa função a gente descobriu que vai ser a 0 mais o arranco vezes o tempo. Aqui no caso t', né? A gente está fazendo integral em dt'. Tranquilo? E aqui no caso o tempo de interesse é o do final aqui, né? De um dos limites de integração. Então aqui quando a gente faz essa conta, que a gente já aprendeu, né? Essa primeira parte aqui a gente usa o teorema fundamental do cálculo, né? A primeira parte dele, né? Então aqui isso daqui vai ser igual a v de t menos v0. E essa segunda parte a gente faz a continha bonitinha, né? Então aqui no caso a primitiva dessa primeira parte vai ser a 0t', e dessa segunda parte aqui vai ser gama t' ao quadrado sobre 2. Então é só aplicar a segunda faceta do teorema fundamental do cálculo, né? E vai aparecer da seguinte maneira aqui, né? Então a gente vai ter a 0t menos 0 mais gama, aqui no caso t ao quadrado sobre 2 menos gama t ao quadrado, desculpa, 0 ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui é 0, vai embora. Esse 0 aqui vai embora. Então, a gente chega já de cara que a velocidade em função do tempo vai ser simplesmente v0 mais a0t mais gama t2 sobre 2. Tranquilo? Aqui no caso, ó, se a gente perceber, né, fizer algum paralelo, né, aqui, né, a velocidade aqui, né, tá com uma cara da equação do sorvetão do move, né? Então aqui no caso, que seria o S de t no move, né? Você vê, né, que os papéis são trocados, né? Que no caso aqui, quando a gente vê, né, que a aceleração aqui, né, nessa primeira parte, ele parece o que seria a velocidade no move. E aqui no caso a posição, né, parece o que a velocidade, né, parece o que é posição no move. Aí agora, né, a gente vê, né, que se a gente achar a S de t, né, agora a gente vai achar uma função que é totalmente diferente do que a gente está acostumado no move, né? Então agora a gente faz o mesmo procedimento, né? O que a gente sabe? A gente sabe que ds dt, aqui, né? Tranquilo? Isso daqui vai ser igual ao que? A velocidade. Tranquilo? E a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então aqui a gente sabe que ds dt, aqui no caso, função aplicada em t', de dt', de 0 a t, vai ser igual
ao que? Vai ser igual a integral da velocidade, né? Então, aqui de 0 a t, e a gente tem a expressão da velocidade aqui, né? Então, é só pegar e escrever, né? Então, a gente tem aqui v0 mais a0t, mais o quê? Mais gama, desculpa, aqui é tudo telinha, né? Telinha ao quadrado, sobre 2, né? Tranquilo? E aqui, no caso, dt'. De novo, né? Essa primeira parte aqui é exatamente aquela primeira faceta do teorema fundamental do cálculo. Então, a gente só coloca aqui, né, que vai ser um S de t menos um S0. E aqui, né, a gente vai ter mais esse termo aqui, né? A gente tem que integrar esse termo. Aqui a gente vê, né, que essa primitiva aqui vai ser V0 t', né, que a gente já aprendeu como calcular essas primitivas, né? Aqui, né, essa daqui, a mesma coisa, como que a gente tem um t', a primeira potência, então a gente vai ter A0 t' ao quadrado sobre 2. E aqui, né, esse termo aqui que seria o diferentão, né? Que como que seria essa primitiva, né? Então, que a constante aqui, vamos deixar ela aqui de lado um pouco. E vamos integrar qual que vai ser a primitiva desse t' ao quadrado. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente soma, calma aí, que a gente soma 1 no expoente e divide pelo resultado do expoente, né? Então, aqui divide por 3, né? Então, aqui que a gente tem que fazer essa multiplicação aqui por t' ao cubo sobre 3. Então, aqui sobra aqui dividindo, né? Fazendo essa simplificação, gama t' ao cubo sobre 6. Interessante, né? Então, aqui, né, quando a gente faz e equaciona, já usando a segunda faceta do teorema fundamental do cálculo, o que a gente acha é o seguinte, né? Que aqui a gente vai ter o V0 t menos 0 mais A0 sobre 2, né? T', quer dizer, t ao quadrado menos 0 ao quadrado. E aqui, né, a gente vai ter o termo do arranco, né? Então, gama dividido por 6. Aqui a gente vai ter, então, agora t ao quadrado, t ao cubo, né? T ao cubo menos 0 ao cubo. Caramba, né? Apareceu mais um bocado de termo. Então, aqui, né, a gente descobre que o S de t, né, vai ser simplesmente S0 mais V0t mais A0t2 sobre 2 mais gama 6t ao cubo. Caramba, que expressão grande, né? Que aparece, né? Que é um polinômio de grau 3, né? Então a gente pula de um polinômio que era de grau 2 agora para um polinômio que é de grau 3. Caramba, né? Isso é interessante, né? E outra coisa, né, que a gente vê se a gente fizer aqui, né, o gama que aparece, né, igual a 0, o que vai acontecer simplesmente é que o que vai acontecer é que no caso a gente volta no caso do movimento uniformemente variado, né? É só a gente ver aqui que a gente tem o S0, V0t e agora, né, essa aceleração ela vai ser constante, então vai ser aquele AT, né? Então a gente teria esses dois termos, né? Mas aqui a gente vê, né, que se a gente pegar aqui, né, deixa eu aqui escrever melhor, né? Se a gente tiver aqui o caso do arranco, a gente aparece esse termo extra aqui, né, que já de um polinômio de grau 2 a gente cai no polinômio de grau 3. Então isso daqui eu acho que já tá bom, né? Já mostrei para vocês um pouquinho do que é o arranco e como que ele influencia, né, na cinemática de uma partícula, né? Você pode imaginar como sendo uma generalização do move, só que agora você não precisa de mais ter aceleração constante, né? E você consegue recair no move falando que o arranco é 0. E isso é interessante, né? Pode ter algumas aplicações práticas e é legal. Então, beleza, pessoal. Eu fico hoje por aqui. E deem um gostei no vídeo se vocês gostarem. Se inscreva no canal. E até mais. Falou!